Então vamos lá, galera, já estamos aqui com as bancadas inseridas e agora a gente vai começar a partir para a modelagem específica de cada ambiente, tá? E aí nessa modelagem a gente já vai vendo a parte de marcenaria, ajuste de forro, né, com iluminação, também para revestimentos, tá? Então agora a gente vai abordar esses assuntos de forma específica em cada ambiente, beleza? Então já te antecipo para assistir todas as aulas, tá? Mas sempre que você quiser voltar para ver os conteúdos, né? Revestimento, então você pode ir pesquisando lá pela nossa barra de pesquisa na plataforma. Então você pode pesquisar revestimento, pintura, luminárias, né? E aí ele já vai aparecer para você todos os assuntos, todas as aulas, né, que forem correspondentes a esses assuntos. Então a gente vai ter mais de uma aula que vai abordar situações diferentes com base aqui no nosso ambiente de estudo, beleza? Então de cara a gente já vai colocar um cooktop aqui na nossa cozinha, né, na bancada, no lado aqui da área seca, certo? Então a arquitetura, componente, aí você vai pesquisar aí por cooktop, tá? Temos duas opções de cooktop aqui no template. Uma de 4 bocas, outra de 5 bocas, e ele tá na cor preto, tá? Lembrando que você sempre vai poder estar duplicando e criando também novas cores, né? Então você pode estar utilizando um modelo específico que você quer daquele fornecedor, né? Seja um da Tramontina, da Brastemp, entre outros. Como você pode utilizar um do nosso template e duplicar trocando as cores para que ele fique numa tonalidade, né? Num modelo próximo ao que você quer, tá? Então, eu vou escolher aqui o cooktop de 5 bocas preto, ó, vou rotacioná-lo aqui. Vocês podem ver que ele tem a opção aqui dos botões, ó, o nome Brastemp, então ele vai ficar nessa direção, com o nome Brastemp fazendo leitura pelo lado de cá, que a gente vai aplicar aqui, tá? Eu vou aplicar ele aqui, ó, mais ou menos onde eu vou querer centralizá-lo, na bancada, tá? E ele não tem a inserção na face, tá? Então, ele tem a inserção aí no plano de trabalho. Alguns componentes vão ter inserção diretamente na face, outros não, tá? Esse daqui, inclusive, eu posso mais pra frente em atualizações colocar ele com inserção na face também. Mas o que é que eu quero mostrar aqui pra vocês? Que a maioria dos componentes que a gente recebe dos fornecedores, ele não tem essa inserção na face, né? Então, a maioria ele vai fazer essa inserção no plano de trabalho, a gente vai para uma elevação do ambiente e vai fazer esse movimento, né? Elevá-lo para assentar exatamente onde a gente quer, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai ver aqui na nossa aula. Então, selecionei aqui, ó, o cooktop, vou vir aqui em mover, tá? Deixa ativada a opção de desunir e desativada a opção de restringir. E aí, você vai pegar aqui um ponto, ó, e vai elevar clicando lá no ponto da bancada, tá? E aí ele vai ficar exatamente assentado acima da nossa bancada. Então, vamos logo ver aqui, né, no 3G como é que ficou. Vou selecionar um forro só, digitar SA e HH para ocultar temporariamente. Para rotacionar, clico no scroll do mouse com a tecla Shift. E aqui tá o nosso cooktop, tá? O que é que acontece também na questão do cooktop? A gente também precisa determinar, né, ao menos antever, que terá um furo na bancada nessa parte aí para inserção do cooktop. O cooktop ele tem a caixa interna dele, né, onde fica embutido na bancada. Aí a maioria das famílias, elas também não fazem já esse furo, elas não prevê já esse furo, e inclusive eles são variáveis de acordo com a dimensão do cooktop, tá? Então, é uma coisa que você pode sempre dar uma conferida lá no desenho técnico, né? Da especificação do cooktop que você fez. Então, vai lá conferir as informações técnicas que o fornecedor colocou a respeito desse rasgo na bancada, tá? Mas só para você já ter ideia de como faz, né? A dimensão vai ser de acordo com o tipo de cooktop que você estiver colocando, mas para você entender como que faz, a gente sempre faz essa aplicação através do componente de abertura. Então, a arquitetura componente, eu vou digitar lá abertura, tá? E aí ele vai ter essas opções já disponíveis aqui no template. Uma abertura 2 centímetros, que o que ele refere a 2 centímetros é a profundidade. O quanto que essa abertura ela vai fazer o furo
em uma peça. Então, essa daqui ela vai fazer um furo de até 2 centímetros. Ou seja, se a sua peça tiver mais de 2 centímetros, por exemplo, uma pedra de 2,5, uma espessura de 2,5, vamos dizer assim. Então, você vai ter que utilizar uma abertura de 4 centímetros, por exemplo, para que o furo ele seja, ele ultrapasse, né, a espessura daquela peça, daquele elemento que você está furando, certo? E aí você pode ter várias aberturas, porque você pode duplicar, né? Eu vou até selecionar aqui para mostrar, ó, dentro de editar tipo, você pode duplicar e é onde tem essa parte engaste que está negativo, você vai colocar exatamente a dimensão que você quer. Então, se fosse uma abertura de 3 centímetros, seria menos 3 centímetros, tá? E assim por diante. Então, isso aqui você pode criar vários. A gente já deixa disponível aqui uma abertura de 2 centímetros, de 4 centímetros, que ele já faz a abertura em seção de granito embutido, tá? Outro que faz a abertura em seção de vidro, tá? Naquele furo. E o outro que faz uma abertura boleada, para quando a gente tem uma situação de uma cuba, por exemplo, que ela tem aí um corte boleado, né? Ela é embutida e ela tem aí as pontinhas boleadas. Então, seria para essa situação. Assim como também temos o de furo, né? Que é o puxador furo, que eu já mencionei nas aulas anteriores, que ele é utilizado aqui. A sua função principal é ser um puxador, tá? Mas ele também pode ser utilizado para qualquer tipo de abertura que seja redonda, tá? Então, em situações de uma cuba redonda, embutida redonda, você pode utilizar também esse puxador furo, se a família não já fizer a abertura, né, na bancada, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar esse que tem a nomenclatura de abertura 2 centímetros, tá? Então, cliquei, a inserção dele é colocação na face, então eu vou fazer a colocação, sempre preste atenção aonde você está inserindo, né, a abertura ali na peça, em que peça que você está inserindo essa nova família. Então, a colocação na face, ela exige essa atenção. Então, perceba que ele está fazendo já aqui, né, uma pré-seleção nessa parte aí da bancada. Então, é justamente aqui que eu quero fazer a inserção do furo. Então, dou um clique, tá? ESC, selecionei aqui, agora eu preciso selecionar a abertura. Então, se precisar da tecla Tab para trocar essa seleção, e você clicar de fato na abertura. Que aqui com as setinhas a gente vai conseguir sair puxando, ó. Tab aqui. Opa, tab aqui, ó. E com as setinhas a gente vai conseguir sair puxando aqui para de fato dimensionar o que eu quero, tá? Mas para a gente enxergar a parte interna aqui do cooktop, primeiro eu vou colocar ele com o estilo visual aqui de estrutura de arame, certo? Que aí eu consigo ver de fato o que é, né? E aí a gente consegue ir puxando aqui e dimensionando, tá? Aqui eu vou colocar mais ou menos centralizado aqui e vou colocar uma medida mais ou menos fechada, mas como eu falei, essa dimensão exata do tamanho do corte para ser feito na bancada, você pode sempre consultar lá nas especificações do fornecedor, né, de acordo com o cooktop que você especificou. Ou também é uma outra situação prática, mas que aí vai depender da tua metodologia, do quanto você gosta de detalhar os seus projetos, é você puxar uma especificação, né, dizendo que deve ser consultado o tamanho necessário para corte na bancada, de acordo com o desenho técnico, né, de acordo com a especificação do fornecedor. Ou você também pode colocar que só deve ser cortado em loco, né? Acontece que a maioria dos fornecedores, eles preferem fazer esse corte em loco, né? Então, eles levam a bancada para instalação lá na obra, mas sem o corte ainda da parte de cuba e cooktop. E aí, eles fazem com os equipamentos, né? Com as peças em mãos. Aí, eles conferem direitinho e faz o corte com a instalação, tá? Eu acho mais seguro esse quesito, tá? Mas aí, como eu falei, aqui a gente vai colocar uma medida aproximada. Então, eu vou colocar 64 centímetros por 38 centímetros, tá? Só pra gente ter essa experiência e vocês entenderem como que faz a colocação. E a mesma coisa se repete aqui, né? Ó, as cotas temporárias, então, desse lado tá especificando, eu coloquei aqui de 34 centímetros, desse lado eu vou colocar aqui de 50 centímetros. E aí, a gente consegue tá colocando mais ou menos, vou colocar um pouco mais aqui,
51, a gente consegue estar alocando aí mais ou menos onde será o furo da peça, tá? Depois de ter feito a especificação aí já dessa dimensão e a alocação dela na bancada, a gente volta aqui para o estilo visual de cores consistentes, tá? Vamos lá no 3D pra gente ver como tá ficando, ó. Eu vou ocultar aqui o cooktop só para vocês verem, ó, o corte já tá feito aqui na bancada, tá? Então, vou voltar aqui para o cooktop voltar. A gente já resolveu essa questão aqui do cooktop, agora vamos partir para os móveis projetados, tá? Os móveis projetados é um assunto que eu gosto bastante, tá? Então, nesse momento eu gosto de estar falando sobre tamponamentos, sobre fechamentos, mas eu indico você também assistir aulas extras que a gente tem aqui, justamente falando sobre essas peças específicas da marcenaria. Tem uma aula aqui do evento Projetando Interiores com Eficiência que eu falo especificamente sobre móveis na parte da cozinha. E aí eu mostro exatamente qual a ideia, né, da gente ter o nome das peças, primeiramente, qual a ideia da gente ter um fechamento, um tamponamento, um afastador, tá? Então eu falo sobre tudo isso para que a gente não prolongue o nosso assunto aqui a respeito do software, né, a respeito da aplicação no Revit. Eu vou te indicar estar assistindo essa aula também para mais conhecimento sobre marcenaria, sobre projeto de móveis projetados, tá? Então, vamos lá. O que teremos aqui nos nossos armários? Vou colocar aqui logo na elevação 02 para te explicar mais ou menos por aqui. A gente vai ter aqui, abaixo do cooktop, vamos ter a inserção do forno. Essa cozinha, como é uma cozinha pequena, a gente não vai ter espaço pela situação também do layout dela, né? Onde estava a inserção dos pontos hidráulicos e tudo mais. A gente não vai ter espaço para estar fazendo uma torre, né, de eletrodomésticos quentes, uma torre quente, né? Onde a gente pode estar colocando forno, pode estar colocando micro-ondas, né? Então, tem essa possibilidade de torre quente, mas a gente não vai utilizar aqui no nosso ambiente de estudo. Contudo, eu vou te apresentar o componente de torre quente que a gente tem. Inclusive você pode estar vendo, pode estar pesquisando aqui na plataforma sobre uma aula específica onde eu apresento como que funciona a torre quente. Então você digita aí para entender sobre o componente de torre quente, né? Mas aqui eu também vou te mostrar rapidamente como funciona esse componente, tá? E aí a gente vai ter um forno abaixo aqui, então a gente vai ter um móvel específico para o forno, aqui a inserção do forno. Logo ao lado a gente vai ter um porta-tempero, certo? E aí depois, que será para essa parte aqui, vamos ter dois móveis, né, de portas basculantes com gavetão, tá? Então a gente vai ter aqui basculante na parte superior e gavetão na parte inferior. Nessa parte de cima a gente vai ter móveis basculantes também, no caso com a báscula abrindo para cima, né? E acima também, então a gente vai ter duas linhas, vamos dizer assim, de móveis básculas aqui. Um mais recuado, né? Que a gente vai aproveitar um lado dele para inserção da coifa, né? Para inserção do depurador de ar, certo? E um outro mais avançado na parte superior, onde a gente vai utilizá-lo também para inserção de uma luminária, para que a gente tenha aí uma iluminação bacana na nossa bancada. Inclusive a gente já fez a inserção aqui, né, dos pontos de luz, tá? Justamente para essas aplicações de luminárias nesses móveis. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês logo o componente da torre, né, da torre quente, que a gente vai aplicá-lo, né, a parte do forno justamente aqui embaixo, mas é o mesmo componente que a gente utiliza para a torre quente também, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, é em relação aos arquivos. Eu mencionei para vocês que a gente tem formas de trabalhar com o Revit, né? A gente pode estar trabalhando ambientes específicos de forma separada, o arquivo, cada ambiente vai ter um arquivo específico, né? Ou a gente pode estar trabalhando todos os ambientes de um único arquivo, como é o caso que a gente está fazendo aqui. Contudo, se você começar a notar que o seu computador está pesando, que não vai dar para você trabalhar todos os ambientes no mesmo arquivo, você pode salvar o seu arquivo com outro nome. Então, uma coisa que eu sempre indico é fazer essas primeiras etapas que a gente já fez aqui, que são etapas que vão para a construção, né, que são etapas importantes ali no processo durante a construção ou uma reforma, né, que é onde
entra o grosso, que faz sujeira mesmo nos ambientes, né? E que é interessante a gente passar todas as notificações em conjunto, né? Então, a parte de inserção dos pontos elétricos, dos pontos hidráulicos, né? Do fogo, são coisas que eu particularmente gosto de entregar junto. Mas, se você notar que o seu computador está começando a pesar e que você vai precisar trabalhar com os ambientes separados, então eu sugiro que você sempre faça isso. Faça essas primeiras ações aqui que a gente já fez até essa aula em um único arquivo, e aí depois, né, você começa, quando a gente vai entrando mais profundo aí na parte de marcenaria e de detalhes de cada ambiente, você começa a salvar os arquivos com os ambientes separados, né? Então a gente vai fazer agora a cozinha, aí você já salva, pode até fazer junto, cozinha e área de serviço, aí você já salva o nome do arquivo com projeto residencial, cozinha e área de serviço. Aí quando a gente for para as salas e varandas, aí você já salva um outro arquivo com o nome salas e varandas. Quando for para o home office, um com o nome home office, quarto, e assim por diante, tá? Porque aí dessa forma você vai ficar com vários arquivos, mas todos, né, já vão estar com o levantamento completo, com exceção dos pontos, tudo que a gente já fez até aqui. Então você não vai ter retrabalho, né? E você vai conseguir ter arquivos mais leves para desenvolver o teu projeto, tá? Para não ficar aí sempre com um arquivo pesado, que termina que fica ruim de desenvolver o projeto quando tá travando, né? Então, essa é a minha dica. Se o seu computador suporta fazer todos os ambientes no mesmo arquivo, ótimo. Então, continua comigo aqui fazendo todos os ambientes no mesmo arquivo. Caso ele não suporte, você pode ficar à vontade para ir salvando, né, os arquivos com um nome diferente. É só você ir lá em arquivo, salvar como, né, projeto, salva como projeto e coloca um novo nome ao teu arquivo, ok? Então, beleza. Agora eu quero te explicar sobre os componentes que a gente vai utilizar. Lá em arquitetura componente, né, quando você pesquisar aí por armário, então só coloca aí ARM, que já vai aparecer todos os nossos armários. Você vai ver a quantidade de componentes voltados para essa parte de móveis projetados que a gente tem. Além desses componentes que ficam aqui em arquitetura componentes, que na verdade são os tipos de família que a gente chama de famílias carregáveis, tá? Temos também os construtores, tá? O construtor de roupeiro, que a gente chama de roupeiro, né? Construtor de roupeiro, ele não serve só para roupeiro, tá? Então, ele serve para várias outras aplicações quando você precisa de um móvel com uma divisão interna mais rebuscada, né? Com uma divisão interna mais específica, colocando gavetas e tudo mais. Então ele é possível ser utilizado em outros móveis também, tá? Ele é mais utilizado para roupeiro, né? Porque geralmente é o tipo de móvel que tem mais essa divisão interna, mas ele também pode ser utilizado em várias outras situações. Já esses armários que a gente utiliza, né? Armários de 2 portas, que a gente utiliza abaixo de bancada, que a gente utiliza ali no rack, né? Que são armários mais simples, vamos dizer assim, com menos divisões internas. Então, a gente utiliza esses aqui de componentes, tá? E aí, como eu falei, temos vários armários aqui. Já te antecipando em relação às nomenclaturas. Os armários inferiores são os armários que a gente utiliza abaixo de bancada, porque ele não tem o tampo superior. Ele tem só uma peça, né, que faz essa amarração. A gente chama essa peça de sarrafo, tá? Ela faz essa amarração para manter o esquadro da caixaria, né? Manter ali a amarração necessária para aquela caixaria se sustentar, segurar as portas direitinho. Mas ela não tem esse tampo superior, só tem essa peça de amarração, então a gente permite, né, que a gente possa estar colocando peças embutidas, como no caso do cooktop, como no caso da cuba, tá? Já o armário baixo, ele é um armário normal, tem um tampo superior, tá? É o tipo de armário que a gente utiliza em rack, por exemplo, né? Que a gente pode estar utilizando aí também como um aparador, um móvel baixo mesmo, tá? Já o armário alto é o tipo de armário que a gente tipo um dispenseiro, vamos dizer assim, né? Um armário que de fato ele tem a altura, que ele é como se fosse um armário baixo, né? Mas ele tem uma altura mais elevada, tá? Então ele vai ter as portas que geralmente o puxador ele não fica na parte de cima, né? O puxador fica nesse sentido vertical. Por isso a diferença dele entre o armário baixo vai ser basicamente essa.
Ele tem a mesma composição na estrutura da caixaria, contudo o sentido dos puxadores nas portas fica diferente, né? O armário baixo, geralmente os puxadores ficam na parte superior, já os armários altos, ele geralmente fica nesse sentido vertical. Gigi, e aqueles armários que ficam acima de bancada? Aí são os armários superiores, tá? Que aí geralmente o puxador dele já fica na parte de baixo, né? Porque a gente costuma abrir nesse sentido aqui. Então, armário superior são os armários acima de bancada, armário inferior, os armários abaixo de bancada, armário alto, os armários que são usados mais como despenseiros, algo assim. E os armários baixos, né? Na situação de, por exemplo, um armário de um home, né? De um rack, tá? Que são armários que eles ficam também ali numa altura baixa, que a gente abre o puxador na parte de cima, certo? E que ele tem o tampo superior, né? Que essa é a grande diferença entre um armário baixo e um armário inferior, certo? Então, entendido essas nomenclaturas dos componentes, vamos agora partir para entender um pouco como que funciona aí o armário da torre quente. Então eu vou colocar aqui, ó, eu só digitei torre e aí você já vai ver esse componente aqui chamado torre quente. Ele tem o módulo para forno e o módulo para micro-ondas, tá? A grande diferença dele está mais no furo que tem mesmo na peça, né? Quando a gente vai fazer um móvel de torre quente, geralmente fica o móvel de micro-ondas acima de forno, tá? Então eu vou mostrar para você aqui como que funciona, só para você entender como seria a situação de uma torre quente, mas a gente vai aplicar aqui ele só o de forno, porque o nosso forno vai ficar abaixo da bancada, tá? E não numa torre quente. Então eu vou colocar aqui fora, você não precisa me imitar nessa parte aqui, tá? Eu só quero de fato que você entenda. Eu vou colocar aqui o de forno e o de micro-ondas, tá? Para que vocês entendam como que funciona. Eu vou até trazê-los aqui para dentro, porque aí eu já utilizo essas elevações aqui, né, como exemplo. Ó, vou utilizar essa elevação aqui. Pronto. Esse aqui é o armário de forno e esse aqui é o armário de micro-ondas. Eu vou colocar esse de micro-ondas acima do de forno para vocês entenderem exatamente a situação aqui de uma torre quente, tá? Então, ó, seria essa situação aqui. Deixa eu ocultar a parede. Seria exatamente essa situação aqui, ó, tá? Ele, inclusive, tá ao contrário, né? Deixa eu rotacioná-lo. Certo, ó. Essa parte do rasgo é para trás, tá? Então, essa seria a frente da torre. E Gigi, a gente fica vendo essa divisão aqui entre as peças, fica vendo essa divisão aqui. Não, a gente vai fazer a união das peças, tá? São componentes separados, porque como vocês podem ver, a gente tem como utilizar em situações separadas, como vai ser o nosso caso aqui, que a gente vai estar utilizando o forno abaixo da bancada, né? Então, esse módulo, ele não vai ser utilizado só em torre quente, tá? Mas na situação de uma torre quente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai unir essas peças, ó. Então, eu vou unir essas duas peças e a gente não fica enxergando, né, essa divisão entre elas, tá? Fica vendo só essa chapa da face frontal, onde a gente vai fazer a inserção do micro-ondas e do forno, do mesmo jeito que a gente vai estar aplicando aqui, tá? E elas já ficam prontinhas aqui, ó, com a situação necessária para o nosso detalhamento, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Como seria, porque, né, essa situação aqui, ó, como seria esse detalhamento. Eu vou cortar aqui o módulo para você entender melhor. Esse módulo de torre quente, ele tem justamente o espaçamento que a gente precisa para circulação de ar na parte traseira do componente, tá? Então, seria a saída de ar quente aqui. No do forno, né, a gente tem a saída pela parte inferior também, tá? Nessa situação, exatamente um rasgo aqui, que é o que geralmente os fornecedores do equipamento indicam, tá? E aqui o do micro-ondas, a gente tem uma saída já nessa outra condição, tá? Que não é um rasgo, né? Tendo em vista que geralmente o forno embutido, ele tá acoplado, né, dentro de alguma outra caixaria, dentro de um armário ou dentro de uma torre quente,
tá? Então, por isso que ele tem uma situação de rasgo diferente. Então, para a situação de forno especificamente, seja em torre quente ou seja na nossa situação abaixo de bancada, esse componente ele já está adequado, tá? E na situação de forno, de micro-ondas embutido, geralmente ele fica na situação ali do torre quente, dentro do armário. Então, esse detalhe aqui, nessa saída de ar, é mais adequado, tá? Então, entendido como que funciona a torre quente, é basicamente a aplicação de um componente em cima do outro e a junção entre eles. Vamos partir agora para a aplicação desse forno, né, na nossa situação, no nosso ambiente, que vai ficar abaixo de bancada, tá? Então, vamos lá, vou voltar aqui para voltar à situação que a gente estava anteriormente. Então, voltei aqui, estou na planta baixa, tá? Eu vou lá em arquitetura, componente, e a gente vai pesquisar ou por torre quente, né? Ou posso pesquisar diretamente por forno, tá? Que aí ele já vai aparecer lá as opções de forno que a gente tem aqui em nosso template, assim como também o componente de marcenaria específico para forno, tá? Que o nome da família é torre quente, mas o tipo é forno, tá? Lembrando que a gente também tem a nossa rede, né, de acesso, de apoio, que nos oferece outros modelos de forno, tá? Assim como também vocês podem estar baixando especificamente no site do fornecedor, né? Então, tem fornecedores que oferecem também aí os blocos em Revit, as famílias, né? Então, você pode estar baixando também esses modelos específicos para o teu projeto e aplicando aqui. Essas duas opções que eu deixei aqui são opções que podem nos ajudar, né, a substituir algum modelo caso a gente não encontre o modelo exatamente do que a gente quer. Você pode estar adequando essas famílias, né, chegando mais próximo do modelo que você quer. Então, eu coloquei duas opções, sendo uma de 20 litros e uma outra de 60 litros para os fornos maiores, tá? E lembrando que esse daqui, ele já vai fazer o furo na nossa peça, porque já é uma família que eu deixei ela adequada para fazer isso, né? Eu já deixei ela com essa configuração de fazer um furo na peça, quando a gente faz a inserção. Mas não são todas que fazem isso, na verdade a grande maioria não vai fazer. Então, para essa situação de o componente não fazer, né? Você baixou lá no site do fornecedor um forno específico e ele não fez o furo, então você pode utilizar o componente de abertura, que foi a mesma situação que a gente fez aqui para o nosso cooktop, tá? Então, o componente de abertura ele vai ser bem versátil para qualquer tipo de aplicação que você queira fazer de uma peça embutida, que a família não faça sozinha esse rasgo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o componente de forno. Então, fui lá em arquitetura, componente, digitei forno e vou selecionar essa opção aqui, ó, de marcenaria, forno, tá? E aí eu vou rotacionar, lembrando que essa talisquinha, né, essa abertura que a gente tem aqui para saída de ar, ela fica para trás, tá? Então, essa linha que você tá vendo aí, ela precisa ser sempre para atrás, a parte de trás, tá? Então, ok, coloquei aqui, vou deixar ela mais ou menos aqui debaixo da minha bancada, mas eu vou conseguir estar ajustando melhor através das elevações. Então, eu vou logo para a elevação 01, que aí eu enxergo essa peça de lado, né? E consigo estar adequando melhor. Eu vou colocar, a nossa bancada, ela tem 65 de profundidade, tá? Então, o que é que eu gosto sempre de recomendar para essa questão de marcenaria? Eu gosto que a gente tenha, pelo menos aqui, uns 2 centímetros de recuo. Então, diminuindo a situação aqui da espessura da nossa porta, eu recomendo que a gente tenha aí pelo menos uns 3 centímetros a menos, né, da profundidade da nossa bancada. Então, se a minha bancada tem 65 de profundidade, então eu sugiro que o móvel, né, ele tenha aí a dimensão da caixaria, ó, vou deixar aqui o Revit faça esse cálculo para mim, né, vai dar 62, tá? Mas eu vou colocar para vocês lembrarem como que faz essa situação aqui de cálculo. Então, já fixa isso aí na cabeça de vocês. Sempre que você precisar fazer algum cálculo, você tem que colocar o igual na frente. Então, o Revit, ele também já faz cálculo, mas você precisa dizer a ele o que é que está passando na sua cabecinha, para que ele entenda que você quer que ele calcule. Então, coloca esse igual na frente, para que ele entenda que é um cálculo que ele vai precisar fazer agora. Então, coloquei igual 65 cm, porque eu estou mudando a unidade, né? A unidade padrão não é metro, então ou eu digito 0,65, que estaria na unidade metro, ou eu digito 65 cm, certo? Então, 65 cm menos 3 cm, certo? Quando eu der igual, ele já vai dar aí o valor de 62, tá?
E aí eu posso vir com a ferramenta de mover, ó, vou pegar aqui no pontinho e vou trazer aqui para o cantinho da minha bancada, tá? Lembrando que esses 3 centímetros, né, que essa dimensão de 62, ela é a dimensão da caixaria, tá? Ele nunca vai contar a espessura da porta, porque elas são variáveis. Eu posso ter uma porta de 15 milímetros, ser só uma porta lisa, como eu posso ter uma porta de 21 milímetros, por exemplo, no caso da situação do puxador cava, que é uma junção de 15 com 6, e assim por diante. A porta de vidro, ela já tem uma espessura maior, geralmente uns 20 milímetros, então tem essas variações, certo? Por isso que sempre a gente conta a caixaria, tá? Sem esse fechamento da frente ou porta, tá? E aí ficou nessa situação aqui, ó, o nosso móvel com 62 centímetros de profundidade, beleza? Agora eu vou voltar aqui para a planta baixa. Eu vou para a elevação 0,2, tá? Para eu conseguir estar colocando o afastamento que eu quero aqui do meu móvel. Então, eu vou pegar, ó, essa ferramenta aqui da cota temporária, eu vou trocar para o lado de cá. E eu também quero que ele pegue não esse ponto daqui, mas esse ponto de cá, tá? Para que eu tenha esse afastamento aqui. E eu vou colocar que esse porta-tempero, ele tem aqui 20 centímetros de afastamento. Então, digita ou ponto 20 ou 20 cm, tá? Vou deixar um espaço aí para o porta-tempero de 20 centímetros. Agora, eu vou fazer a inserção do forno exatamente aqui nessa face. Vou aproveitar que eu tô nessa elevação aqui frontal e já vou fazer a inserção do forno. Então, eu venho em componente e vou digitar aqui, ó, forno. Tá? E eu vou escolher esse forno aqui de 60 litros, tá? Então, vou selecionar aqui o tipo. A colocação é na face, né? Já vou posicioná-lo aqui, tá? E vou rotacionar. Veja que ele tá de cabeça para baixo. Rotacionei e cliquei, tá? Como vocês podem ver aqui, ele está bem inadequado aqui ao nosso tamanho da caixaria. Mas eu fiz isso para que a gente possa ajustar depois que fizer essa inserção do forno. Então, se o meu forno, ele tem essa dimensão aqui, ó, que tem exatamente, deixa eu medir aqui para já passar. Tem 69,5 por 60,5, né? Então, essa minha peça aqui, ela precisa ser maior. Ela precisa ter pelo menos aí uns 73 centímetros, tá? Porque aí tem que contar também com a espessura aqui das chapas, né? 15 milímetros de cada lado. Então, a gente tem que contar com isso também, beleza? Então, temos a situação desse forno, mas também temos a situação do outro aqui, né? De 20 litros, tá? Então, também é uma outra situação aqui, ó. Esse forninho menor, só para vocês verem como ficaria. Por isso que eu sempre recomendo, né, que o forno, ele precisa, a parte de torre quente, ele precisa ter no mínimo 60 centímetros de largura, tá? Que é mais ou menos a partir dessa dimensão que começa a ter equipamentos possíveis, né, para caber nessas medidas. Mas, como vocês já viram aqui, a situação de um forno maior, como um forno de 60 litros, a gente precisa de uma largura bem maior também. Então, vamos ajustar aqui, a largura padrão tá 65. Vamos colocar aqui com 73 de largura, tá? Depois a gente faz o ajuste. 73 e vou já ajustar aqui, ó, com os 20 centímetros de afastamento. Depois a gente pode até puxar mais o cooktop pra cá, tá? E aí, a altura dele, a gente vai colocar ele com 65 centímetros, tá? E vou colocar o deslocamento do hospedeiro dele aqui, ó, de 20 centímetros, tá? Então, ficou como de maneira geral? O deslocamento, que é o deslocamento do piso, de 20 centímetros, que eu recomendo ser a dimensão mínima também, se o teu armário vai ficar suspenso, por questão de limpeza, né? Eu falo muito sobre isso lá no evento que eu indiquei vocês assistirem. Por questão de limpeza, a gente precisa ter um espaçamento adequado para passar uma vassoura, né? Para passar algum equipamento de limpeza. E a largura ficou com 65 de altura por 73 de largura. E o afastamento aqui da alvenaria de 20 centímetros, tá? Eu vou colocar, na verdade, esse afastamento aí com 23 centímetros, com 22,5 especificamente, tá? Porque a gente precisa também ter o afastamento aqui, né? Um fechamento, onde a gente vai ter um afastamento da alvenaria, tá? Eu explico também toda essa necessidade de fechamento lá nesse evento, tá? Não vou ficar
entrando nesse assunto aqui específico, mas é uma questão de necessidade mesmo na marcenaria, por questão de paredes em esquadro e tudo mais. Então, sempre que tem um móvel que vai ficar encostado na parede, a gente coloca um fechamento, tá? E aí, eu coloquei, então, acrescentei, né, esses 2,5 aqui nesse afastamento. Então, ficou afastamento de 22,5, a dimensão 65 por 62 de profundidade por 73 de largura e a elevação do nível, ou seja, o afastamento do piso, né, que está no nível acabado, de 20 centímetros. Beleza? Agora sim eu posso selecionar aqui o forno, ó, se precisar da tecla Tab para estar trocando essa seleção, eu posso selecionar o forno e fazer o ajuste aqui, ó, colocando ele já de forma mais centralizada na minha peça. Beleza? Agora ficou certo, vou só afastar aqui, ó, o cooktop. Então, eu já vou pegar, vou selecionar o cooktop aqui na elevação mesmo. E com a ferramenta de mover, eu vou dar esse afastamento aqui, ó, de pelo menos uns 8 centímetros, tá? Então, ó, 8 centímetros ficou certinho aí, o forno ficou alinhado, né, com essa caixaria do móvel, tá? Agora, a gente vai voltar lá para a planta baixa para fazer a inserção do porta-tempero. Então, arquitetura, componente, né? Vou vir aqui, ó, e eu vou pesquisar aqui porta-tempero, tá? E a gente vai inserir essa opção aqui da porta retrô, tá? Então, selecionei porta retrô, vou rotacionar aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, da frente, é essa daqui que tá o cursor, tá? Essa que tem esse detalhe aqui, ó, quando você coloca o cursor em cima, que tem esse detalhezinho aqui, é a frente, tá? Então, fiz isso, vou puxar ele mais para debaixo aqui da bancada e aí nas elevações a gente faz o ajuste, tá? Vou ajustar logo pela elevação 2, ó. Vou colocá-lo na medida que eu quero, no caso a largura para ele vai ser de 20 centímetros. Vou, com a ferramenta de mover, ó, já aproxima bastante, tá? Já pegar o ponto final dele aqui e trazer para o ponto final aqui, ó, do componente do forno. A altura, deixei 65 mesmo, certo? Que é a altura padrão que ele vem. E vou deixar o espaço, né? Já ficou, aliás, aqui o espaço da inserção do fechamento, tá? Então, já coloquei aqui o primeiro móvel, né? Depois do forno. Para o lado de cá, a gente vai colocar mais dois móveis que são de basculante mais gavetão, tá? Então, eu vou voltar aqui para a planta baixa. Para a gente fazer a inserção aqui em componente. E basculante, ó, basculante mais gavetão. Também vou querer esse tipo aqui, retrô, tá? E aí, ó, vou rotacioná-lo, deixando também, ó, dessa forma aqui, ó, com esse detalhe aqui, ó, pra frente, tá? Vou colocar mais ou menos ele aqui de baixo também. E pela elevação 0,2 a gente faz o ajuste, tá? Vou puxar mais aqui, ó, com a ferramenta de mover. Eu posso trazer já ele aqui pro cantinho. E aí, uma coisa que eu quero que a gente faça. Como esse lado a gente vai ter esse afastamento, do lado de cá, geralmente a gente precisa colocar um tamponamento, tá? Primeiro, para que a gente não fique enxergando a amarração da caixaria, dependendo como que o marceneiro trabalha essa amarração, tá? E segundo, para a gente ter um acabamento igual ao lado de cá, né? Se o lado de cá teve aí um espaçamentozinho, então é interessante que a gente coloque também esse fechamento do lado de cá. Até para que a gente consiga estar trabalhando a caixaria interna desses móveis num MDF mais em conta, no MDF branco, por exemplo, e só as portas que a gente trabalharia com um MDF de uma outra cor. Essa seria uma situação, tá? Então, é muito comum a gente usar o tamponamento, né, em uma das laterais ou nas duas laterais para esse tipo de ajuste, tá? Então, o que é que a gente precisa saber tendo essa ciência de que essa dimensão daqui até aqui, ela vai diminuir a espessura da chapa do tamponamento que a gente vai utilizar. No caso, um tamponamento de 15 milímetros, uma chapa de 15 milímetros já é o suficiente, tá? Então, ela vai diminuir aí 15 milímetros e a gente vai precisar também pegar essa medida que sobrar e dividir por 2, né? Porque a gente vai ter dois componentes desse do tipo
báscula, né? Basculante mais gavetão, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a medida, ó, daqui da parede, no caso, não é nem daqui da parede, é daqui da bancada, que tem uma diferençazinha mínima daqui pra cá, tá? Então, aqui da bancada pra essa parte aqui, ó, do meu componente, opa! Vou ocultar aqui esse móvel para eu visualizar exatamente, ó. Eu vou pegar, ocultei o móvel, vou pegar essa cota alinhada lá de cima, tá? Pode ser a cota ou pode ser também a trena. Peguei a cota para mostrar melhor para vocês. Vou selecionar esse componente aqui do forro e vou selecionar aqui essa lateral aqui da bancada, tá? Então, selecionei. Eu tenho exatamente a medida de 1,43,5, certo? Vou pegar aqui, ó, pela trena, pra gente ver essa medida, tá? Ó, 1,43,5. Então, HR para voltar aqui meu móvel, tá? Vou selecionar aqui a basculante e eu vou colocar aqui na largura, vou fazer o cálculo, tá? Então, vai ser, vou colocar o igual para que o Revit saiba que eu preciso fazer um cálculo agora, né? E aí, eu vou colocar um ponto. Na verdade, eu vou colocar entre parênteses, porque a gente vai fazer uma divisão depois. Então, entre parênteses, 1,43,5 menos 15 mm, certo? Fecha parênteses, dividido por 2, tá? Então, 1,43,5 menos 15 milímetros e o resultado que der vai ser dividido por 2, tá? E aí eu posso dar Enter e prontinho, ele já fez esse cálculo por mim, já tá aqui na medida correta, que é 71 centímetros, tá? Agora, eu só vou pegar esse módulo e vou espelhar aqui pro outro lado, ou copiar pro outro lado, tá? Eu vou espelhar que vai ser mais fácil, ó, ele já tá assentado aqui. Vou até pegar aqui a ferramenta de mover, ó, e trazer ele mais pra cá, pra ficar assentado exatamente certinho aqui, ó. Móvel do forno e o armário. E agora eu vou, ó, espelhar esse elemento aqui, ó, pelo eixo. Então, ó, vou clicar exatamente nesse final aqui do meu móvel. E pronto, ele já espelhou aqui para o outro lado e ficou exatamente os 15 milímetros aqui sobrando, né, para fazer a inserção do nosso tamponamento, tá? Então, ficou desse jeito aqui, ó. Vamos ver aqui no 3D. Olha só. Deixa eu ocultar essa parede aqui. Olha. O forno, o porta-tempero e os dois armários. Beleza? Aí agora a gente vai fazer a inserção só do tamponamento. Vamos fazer uma coisa para facilitar aqui a nossa aplicação, né? Que aí depois a gente vai dando sequência, tá? Então, só pra gente concluir esse armário inferior aqui abaixo da bancada, vamos fazer a inserção do fechamento e também do tamponamento, tá? Então, eu vou vir aqui com o componente, ó, vou fazer aqui fechamento, vou digitar aqui fechamento vertical, tá? Que é justamente o fechamento que vai fazer nesse sentido vertical, né? Horizontal seria nos fechamentos superiores, dos armários superiores, tá? Então, fechamento vertical de 15 milímetros, vou posicioná-lo aqui, ó, com esse topinho aqui, ó, sendo a frente, tá? E vou trazer ele também aqui para o canto, e aí pela elevação a gente faz os ajustes, tá? Então, ó, peguei aqui, vou elevá-lo logo os 20 centímetros, certo? E com essa setinha aqui, ó, eu já puxo aqui de canto a canto do que sobrou aqui, tá? Vou voltar aqui para a planta baixa para a gente ir para a elevação 01 e a gente conseguir enxergar justamente essa parte aqui que eu queria, ó, a profundidade dessas peças, tá? Então, a basculante mais gavetão retrô, como a gente só tá utilizando essas duas aqui, então eu vou digitar SA, tá? Ele vai selecionar aqui no filtro, ó, duas, certo? E eu vou colocar eles com a mesma profundidade que a gente colocou para o nosso forno, né, que foi 62 centímetros, certo? Aí a gente consegue estar fazendo o ajuste necessário aqui. Trazendo, né, o nosso armário aqui, ó, para o cantinho, tá? Então, pronto. Agora eles estão aqui bem no cantinho. Eu vou até ocultá-los com HH, tá? Vou selecionar o forno aqui também, vou ocultar com HH. Vou selecionar aqui
Selecionei o componente do forno e ocultei, agora selecionei o forno e ocultei para chegar aqui no porta-tempero, que eu também preciso que ele esteja com a profundidade aqui, ó, de 62 centímetros para eu fazer o ajuste ali também, tá? Então, ó, ele chegou quase no cantinho, peguei aqui a ferramenta, ó, e movi o necessário, tá? HH nele também, para agora só ajustar a nosso fechamento vertical, ó, que está aqui com a profundidade de 58, então eu vou colocar 62, certo? Vou puxar um pouquinho o cacetinho aqui do teclado só para ver aqui se ele estava entrando na parede, né? Vou até usar aqui, ó, essa cota temporária para zerar, tá? Ou então pode utilizar a ferramenta de mover também. Então, também já sei que ele está no cantinho, HR para todo mundo, pronto. Acho que agora, ó, a gente consegue ver que eles estão todos alinhadinhos, tá? Ó, os componentes todos alinhados. Optei aqui a parede da cozinha para visualizar isso. Sim, a gente mexeu o cooktop, falta mexer no furo, né? Então, vamos para a planta baixa, ó. Vou selecionar aqui o furo, lembrando que se precisar da ajuda do tab, né, para encontrar o componente do furo, vou trocar aqui para a estrutura de arame, ó. E eu vou trazer um pouco aqui mais para dentro, tá? Se quiser utilizar a cota temporária, também a minha ficou exatamente com 58 de afastamento, tá? E eu posso voltar para cores consistentes. Então, ajeitei isso também. Agora, falta só colocar a chapa na face aqui, né, nesse móvel, tá? Eu vou colocar aqui por cima nesse momento, mas eu acho que nossa próxima etapa vai ser dividir as vistas, tá? Por ambiente, que eu acho que vai ficar mais fácil a gente dividir vistas 3D por ambiente, tendo em vista que a gente vai começar agora a aplicação específica por cada ambiente. Eu gosto sempre de ter também vistas 3D de cada ambiente, que aí facilita esse desenvolvimento projetual. E também podemos aproveitar e já criar as plantas baixas específicas para cada ambiente, tá? É uma situação também bem bacana, que deixa bem organizado e prático, né, o nosso desenvolvimento projetual, tá? Então, só para finalizar aqui esses móveis inferiores da nossa bancada, eu vou fazer a aplicação aqui com a chapa na face, né, pela vista superior. Então, eu tô aqui no 3D, eu nada mais do que ocultei o forro, né, para eu conseguir ter acesso a essa visibilidade, tá? E aí eu vou vir com arquitetura, componente, vou digitar aqui chapa, tá? E vou pegar aqui uma chapa de MDF branco 15 milímetros. Por enquanto a gente tá trabalhando com tudo branquinho aqui, como vocês podem ver, mas aí mais pra frente a gente vai estar trabalhando, né, vai estar duplicando esses móveis, né, esses componentes e aplicando o material correto, tá? E aí, ó, MDF branco 15 milímetros, ele tem o assentamento na face, né, ó, a colocação na face, então por aqui, por essa visão, eu já consigo acertar, né, identificar essa face lateral do meu móvel. Então, para eu colocar esse tamponamento, eu preciso já ter colocado esse móvel, né? Então, a gente já colocou aqui o componente de basculante mais gavetão e estamos na lateral dele fazendo esse tamponamento com essa outra chapa, né, na face, que posteriormente, só vai dar um clique, tá? ESC, que posteriormente a gente vai poder estar trocando o acabamento desse MDF. Então, independente dessa caixaria aqui de dentro ficar no MDF branco, não vai ser visível porque esse tamponamento vai estar com outro acabamento numa tonalidade diferente, né? Num acabamento diferente. Deu para entender? Então, fiz só a aplicação aqui e aí eu vou voltar aqui para minha planta baixa, né? Para a gente conseguir fazer o assentamento corretinho, tanto em profundidade, como também lá na elevação em largura, tá? Então, para eu enxergar a profundidade direitinho aqui do armário, eu vou estar ocultando essa bancada. Então, seleciono a bancada, HH, porque aí agora eu consigo estar selecionando o meu componente, né? E aí eu vou já colocar logo aqui a dimensão dele, tá? Eu posso puxar com a setinha, lembrando que é uma possibilidade, tá? Eu puxar com a setinha, mas eu também já posso determinar aqui em largura, ó. Se eu sei que as minhas caixarias, elas estão com 62, então eu posso colocar esse tamponamento vindo até 62, ou, que é como eu prefiro, eu também coloco ele já cobrindo aqui
a espessura da pedra. Então, ele vem até o alinhamento da porta, aliás. Então, ele vem até o alinhamento frontal da porta. Como a minha porta tem 15 milímetros, então ele vai ficar exatamente com 63,5, tá? Então, ó, 63,5 é justamente o alinhamento que ele fica aqui, tá? Então, ó, fiz o ajuste puxando a setinha para lá e ajustei aqui a largura para 63,5 para que ele se encaixe direitinho aqui. Se precisar, utiliza também a ferramenta de mover, né, para estar encaixando ele, alinhando ele direitinho com a alvenaria, com o armário, tá? ESC já tá colocado lá, posso dar HR aqui para voltar. Uma coisa que você vai poder observar também é que depois que a gente fez o assentamento aqui desse móvel, vou dar HH aqui na bancada, esse sarrafo aqui dessa peça, ele ficou entrando um pouco na cuba, tá? O que é que acontece? Ou você pode afastar a parte frontal aqui da cuba, botar ela mais para dentro, tá? Para que ela não pegue. Ou você pode selecionar o teu armário e também fazer o ajuste aqui nas espessuras, nas larguras aqui desse sarrafo. Por padrão, eles estão com 8 centímetros, que é geralmente a dimensão que vem das fábricas, tá? A espessura desse sarrafo, e aí se precisa o marceneiro, ele faz algum tipo de corte em loco. Que aí é mais por uma questão mesmo de fitamento das peças dos maquinários de móveis planejados, que geralmente eles fitam peças de até 8 centímetros. Mas você também pode trabalhar com uma dimensão menor. Então, se você quiser aqui dentro de editar tipo, fazer a troca para um sarrafo menor, um sarrafo de 5 centímetros, 7 centímetros, só para livrar esse cantinho, é uma possibilidade, tá? Ou você pode pegar a cuba mesmo e diminuir um pouquinho aqui. Por exemplo, tá com 35 de afastamento, então você colocar aqui com 34 de afastamento, já vai ser o suficiente para livrar esse sarrafo de 8 centímetros, tá bom? Então, eu afastei o meu, mas você já fica com essa ciência que aqui dentro do componente, né, dos componentes, na verdade, em editar tipo, você pode estar ajustando a largura também desses sarrafos, tá? Assim como outras coisas, né, que aqui a gente tem as medidas gerais da peça, mas aqui dentro de editar tipo, que eu ainda vou mostrar melhor para vocês quando a gente for fazer as alterações do material, né? Mas já antecipando, a gente tem a dimensão do sarrafo, que é justamente essa peça de amarração que os armários internos, os armários inferiores, eles têm, né? Que como a gente não tem o tampo superior, tem o sarrafo, né? Que é a peça de amarração. E também a espessura das pedras, elas vêm das peças, né? Elas vêm com uma chapa de 15 milímetros, tá? Mas você também pode trabalhar aí com uma chapa de uma espessura diferente quando você tiver necessidade de uma caixaria mais espessa, né? Por alguma razão. Seja por dimensão, né? Ou seja por qualquer outra questão aí do teu projeto, tá? E a espessura da chapa de fundo também, que a maioria vem com essa chapa de 15 milímetros, mas você também pode estar fazendo ajuste na dimensão dessa chapa, né? Na espessura dessa chapa. Beleza? Então, ok. Eu fiz o afastamento da minha cuba, tava com 35, eu coloquei para 34. Voltei aqui a visibilidade da bancada. E perceba que a minha chapa, ela tá cortando aqui a bancada, porque a gente ainda vai ajustar pela elevação. Então, vou para a elevação 02, ó. Vou vir justamente aqui onde tá a chapa aplicada, tá? E a altura dela, que no caso aqui é o comprimento, né? Ela vai estar com 65 centímetros, porque é a altura dos nossos componentes. E em elevação do nível, ela vai estar com 20 centímetros, tá? Então, quando eu faço esse ajuste, ela já fica bem encaixadinha lá certinho. 65 aqui no comprimento, que é referente à altura nessa situação. E a elevação do nível a 20 centímetros, que é o mesmo afastamento que os outros móveis estão do piso, tá? Então, vou voltar aqui para o 3D para a gente ver como ficou, ó. Nossos armários aqui, ó. Tudo bem bonitinho, tô com o tamponamento. Esse tamponamento aqui, inclusive, ele tá com a profundidade de 62,5, que é a mesma da caixaria. Mas se a gente quiser avançar para que ele fique alinhadinho ali com a porta, eu acho interessante também, a gente pode colocá-lo com 63,5. 63,5, ó. Então, ele vai justamente vir esse avanço para ficar alinhado com a porta. Então, é uma possibilidade, se você quiser o fechamento recuado ou se você quiser o fechamento alinhado com a porta, tá? Então, eu coloquei o meu alinhado com a porta, mas vocês também podem ficar à vontade para o que preferir, ó. Só para vocês verem, ó, o fechamento, ele é essa peça em L, tá? Então, ela não precisa do fechamento aqui atrás, né? Não é uma moldura, é de fato só um fechamento
para a parte da frente e a parte de baixo, e essa de cima aqui é só para facilitar na amarração da peça mesmo. E os armários, ó, vou ocultar aqui a bancada, ó, os armários inferiores, vou ocultar aqui as duas bancadas, deixa eu ocultar essa janela aqui também. Os armários inferiores, como eu tinha mencionado, eles não têm o tampo superior, eles têm só o sarrafo, né, que é só a peça de amarração ali da caixaria, tá? Então, sempre para você ter esse cuidado de não confundir utilizando um armário baixo, né, quando você quiser colocar uma cuba ou um cooktop, qualquer peça embutida, tá? Eu sempre utilizo o armário inferior para baixo de bancada. Então, se eu vou colocar um tampo em cima, ou uma bancada, uma pedra, qualquer coisa que vai ficar acima daquele armário, então eu utilizo um armário inferior, tá bom? Então, HR para voltar tudo aqui. Estamos com essa situação, deixa eu ocultar aqui só a cozinha, né? Estamos com essa situação aqui, cooktop posicionado, já sabem fazer furo aqui na bancada, já sabem fazer a colocação de forno, como é o uso de torre quente, né? Tanto de forno como para micro-ondas. E também a inserção dos nossos armários inferiores, que são os armários abaixo de bancada. Então é isso a aula de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.